Desemprego é o maior para janeiro em quase 30 anos, mesmo com o CAGED melhor. Os indicadores da situação do mercado de trabalho são traiçoeiros. Nem sempre o que eles apontam diretamente é o melhor retrato do que se passa no mundo da oferta e demanda de mão de obra. Para obter visão mais confiável do quadro atual e das tendências para o futuro, muitas vezes é preciso desagregar as informações e confrontar as consistências das séries de dados. Discrepância nestes primeiros meses do ano entre os números do CAGED e os resultados da PNAD contínua, que reúnem informações sobre o conjunto das pessoas em idade de trabalhar, são talvez o melhor exemplo dessas dificuldades na interpretação dos indicadores do mercado de trabalho. De acordo com a PNAD contínua, a taxa de desemprego no trimestre encerrado em janeiro, de 14,2% da força de trabalho, divulgada na quarta-feira, dia 31 de março, pelo IBGE, é a mais alta para o período, desde o início da série atual, em 2012. Para especialistas, a situação deve piorar ainda mais em fevereiro e possivelmente pelo menos até o fim do primeiro semestre. Segundo informou o CAGED na terça-feira, dia 30 de março, em fevereiro foram criados 410,8 mil novos postos no mercado de trabalho, recorde para o mês em 30 anos, como comemorou o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, esse resultado eleva para mais de 600 mil a geração de novas vagas no primeiro bimestre de 2020. Apesar das diferenças gritantes, nenhum desses indicadores está errado ou foi manipulado. Eles revelam corretamente as informações que a metodologia adotada permite capturar. Por focar no submercado de emprego formal, aqueles em que os contratos de trabalho são regidos pela CLT, o CAGED dá um retratado parcial do mercado de trabalho, enquanto a PNAD contínua abrange o mercado como um todo. A PNAD contínua abarca o conjunto de pessoas em idade de trabalhar, reunindo as ocupadas, com carteira assinada por conta própria, empregadores informais e desocupadas. Retrata também o grupo de trabalhadores subutilizados, que trabalham menos horas do que poderiam, e os desalentados, aqueles em idade de trabalhar, deixaram de procurar ocupação. No mercado de trabalho brasileiro, atualmente, cerca de 60% dos empregos são considerados formais, enquanto os restantes dos 40% são informais. Mas como se restringe quase integralmente aos empregos sob contratos regidos pela CLT, o CAGED retrata a situação de não mais de um terço do mercado. Empregados formais fora do CAGED estão os servidores públicos, os empregadores e os trabalhadores por conta própria. Também, a taxa de desemprego do IBGE não dá a verdadeira dimensão das dificuldades atuais no mercado de trabalho, sobretudo em tempos de pandemia, em que se registrou acentuada redução no número de pessoas em idade ativa na força de trabalho. Considerando a taxa de participação anterior à pandemia, a taxa de desemprego seria hoje de 21,2%. O número cai a mais de 25% se forem incluídos os desalentados, aqueles que nem estão procurando ocupação. Além disso, a taxa de subutilização da mão de obra, que contabiliza trabalhadores que poderiam e gostariam de trabalhar mais horas por semana, chega a quase um terço da força de trabalho. E para complicar mais um pouco, o CAGED passou recentemente por alterações significativas na metodologia de apuração dos dados. Até 2019, as empresas eram legalmente obrigadas a enviar ao Ministério de Trabalho, que hoje é Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, formulários mensais com informações de admissão e demissão de empregados, reunidos na RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. A partir de 2020, o CAGED passou a ser alimentado pelos dados informatizados do e-social. Além disso, passou a ser obrigatório informar a contratação de temporários. A mudança, segundo especialistas, é boa e dará mais consistência e credibilidade aos dados fornecidos, mas quebrou a série. O que se apura hoje é diferente do que se coletava antes. Por isso, comparar os dados da série nova com os da série antiga pode levar a equívocos graves de análise. Isso fica evidente num levantamento feito por Ottoni. Num período que se poderia chamar de transição, foram publicados dados do CAGED tanto com base nas informações da RAIS, que é a série antiga, quanto pelo e-social, que é a série nova. Foi significativa a diferença encontrada por Ottoni entre os resultados das duas séries. No acumulado dos meses de abril a dezembro de 2019, período em que o governo publicou dados das duas séries, o saldo de contratações somou 410,8 mil
novos postos de trabalho formal, pela série antiga, e 715,1 mil pela série nova. A diferença de 304,3 mil postos criados fez com que a série nova apresentasse uma alta de 74,1% na comparação com a série antiga. A nova série está gerando saldos maiores, constatou Ottoni, mas o pesquisador ressalva ser ainda cedo para concluir que o novo CAGED esteja turbinando os dados. Além de ser uma série muito curta, as instabilidades e turbulências desse momento de pandemia pedem cautela nas conclusões. Para Ottoni, tudo considerado, o conjunto de informações fornecido pela PNAD contínua permite uma leitura mais consistente da dinâmica do mercado de trabalho do que o oferecido pelo CAGED. A matéria foi publicada pelo site UOL Economia no dia 31 de março de 2021. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima.